Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Olá, hoje nosso segundo encontro aqui, estudando o livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. E hoje vamos dar uma leitura, fazer uma leitura do prefácio e do capítulo 1. Tá um pouco mais comprida, né? Mas vamos tentar entender aí. Quem entrou, Vitória, bem-vinda, boa tarde. Tô manhã de falar boa noite, bom dia. Boa tarde, me chamo Bárbara, Babi, tá? E eu tô com um novo projeto aí, Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. E hoje vamos ler o prefácio, né? Vamos lendo e falando, comentando, e o capítulo 1, tá? É um pouco longo, assim, não longo, mas é um pouco mais de tempo do que normalmente tem as lives aqui, no Ser Espírita aqui. Não de 1 hora, claro, né? Vai ser um pouco menos, mas vai ser um pouco, acho que mais de meia hora. Então vamos esperar o pessoal chegar. Vamos lá, mandar os aviãozinhos. Quem puder comparecer, bem-vindos. Olá, quem entrou, bem-vindo. Sou Zoroastro Rodrigues, bem-vindo. Vou esperar mais um minutinho aqui, se vocês chegam. Vamos lá, gente. Então vamos começar. Vamos começar com uma prece, aí a gente começa a leitura, tá, do prefácio. E o capítulo 1 se chama A Palestra de Eurípides Barçanufo, tá? Inclusive eu tô fazendo posts aí, vai falar sobre Hermance Dufour, vai falar sobre vários autores que vão aparecendo aqui, tá? E vou fazendo. Vou falar sobre Joana também, sobre Meimei, que foram as autoras aqui, né? Os espíritos que contribuíram para os estudos aqui há 1 ano atrás, né? O primeiro livro foi Palavras do Coração, foi de Meimei. O de Joana de Anjos foi Mestre de Amor. Depois foi Lampadário Espírita. E esse é o 4º livro aqui do estudo aqui do Ser Espírita, tá? E foi 2 livros de Joana, um de Meimei e esse de Hermance Dufour. Então a gente vai dar uma estudada hoje, ler com calma, tá? E hoje a gente vai ler sobre a palestra de Eurípides, tá? O que ele falou. A gente vai entender e comentar um pouco. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, obrigada por esse momento, mais um estudo da tarde de hoje. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que a espiritualidade aqui nos conduza, nos intua, que a gente aprenda mais uma lição da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu mandar mais uns aviãozinhos aqui. Para o pessoal participar. Vamos lá, vamos começar. Bom, o prefácio é do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance, que é da versão antiga, tá bom? Então vamos lá. Aí, no Evangelho de Lucas aqui, tem um trechinho falando o seguinte, é o capítulo 17, versículo 20, que fala:
o reino de Deus não vem com aparência exterior. Estamos informados que todos merecemos a felicidade, porém, nem todos possuímos na intimidade a crença de que a merecemos. Para gozar do direito natural de ser feliz, não basta simplesmente cumprir com algumas receitas de conduta, como se fossem fórmulas prontas para êxito imediato. Merecimento é um estado afetivo, a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns da tirania da culpa e do medo. Merecimento é a liberdade conferida pela consciência para o florescimento de elevados recursos interiores. É resultante do esforço de aperfeiçoamento espiritual, constituindo vigoroso campo de atração para o recolhimento da boa parte da vida. É o estado íntimo que só começaremos a sintonizar quando passarmos a ouvir a sublime melodia da consciência, em substituição ao valor que damos à gritaria do ego. Então, inicialmente aqui fala sobre a felicidade e o merecimento. O merecimento é um estado aí de gratidão, né? É um estado em que você tem a consciência, né? Tem aos poucos a consciência, que isso se aprende, é um processo. Tem aos poucos a consciência de que você merece, né? Ser feliz, merece o amor, merece receber o amor de Deus, da espiritualidade. Infelizmente, a gente às vezes não se acha merecedor de certas coisas, não merece o amor de fulano, cicrano, né? E a gente merece sim, a gente precisa, na verdade, é como se fosse um remédio, um medicamento aí para as curas da alma, como foi falado aqui. E o que atrapalha a gente é a culpa, né? É o medo. O medo faz parte, mas o excesso do medo, o excesso da ansiedade, né? Tudo em excesso e tudo em falta é um desequilíbrio. Então, para a gente, o que nos impede de continuar a caminhar é a culpa. Às vezes a culpa nos prende muito, o orgulho, a vaidade. E nesse livro aqui a gente vai falar sobre o orgulho, porque o livro é Mereço Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Então vai falar muito do orgulho aqui, tá? Continuando aqui. As concepções humanas quase sempre interpretam felicidade como sorte ou escolha divina, buscando-a através de fórmulas mágicas de imediatismo. Diante desse quadro, torna-se imperiosa a necessidade de redefinir seu conceito à luz da espiritualidade. Carioca espírita, bem-vindo, boa tarde, querido, do bom. Diante desse quadro, torna-se imperiosa a necessidade de redefinir seu conceito à luz da espiritualidade, estudando os caminhos para readquirirmos a condição de paz, da qual deliberadamente nos afastamos em milênios de experiências no terreno das aparências insufladas pelo orgulho. Prepondera na Terra uma falsa noção de felicidade através da satisfação de carências estimuladas pelas ilusões da vida moderna, enquanto felicidade é a conquista de valores inalienáveis e a realização existencial. Não basta viver, temos que existir, ser. A autorrealização legítima nem sempre é aquilo que desejamos para nossas vidas. A cultura humana de ajustar anseios pessoais aos padrões coletivos da sociedade tem constituído campo de revolta e desânimo para muitas criaturas. Então aqui fala muito, não é? Dessa fórmula mágica que a gente às vezes acha que para conseguir alguma coisa, para conseguir ter paciência, para conseguir ter alguma virtude, não é? A gente já tem, na verdade, para conseguir florescer ela, para a gente conseguir multiplicar, é de um dia para o outro. Não existe processo, não existe a transformação interior, não existe que você admitir que é orgulhoso, vaidoso, egoísta, né? Para você conseguir identificar qual é o seu eu e para você se modificar. Daí você conseguir florescer alguma coisa, né? A gente se foca muito em quem a gente não vai conseguir, em quem a gente não é capaz, né? Então ele diz aqui que essas mais inclinações da gente, que é o orgulho, o egoísmo, de certa forma precisamos entender que temos isso e precisamos mudar.
Mas não podemos dizer que somos só isso, né? É temporário, né? Na verdade, nós temos ainda esses sentimentos, mas nós somos luz, somos muito maior que isso. Então, infelizmente, a gente acha que a gente promete na espiritualidade que vai fazer isso, fazer aquilo, quando chega aqui, por conta do nosso instinto ainda exacerbado, aí, um instinto aí que é importante, né, nos protege, mas muitas vezes a gente age com desequilíbrio em relação aos instintos, né? Os sentimentos que a gente ainda tem por conta de outroras, épocas, né, antigas, de outras vidas, né? E isso faz com que a gente impeça de andar, continuar andando. Então, o orgulho, né, a culpa, que nos afasta aí um pouco, apaga um pouquinho a luz que a gente tem. Então, aqui fala também, né, da questão da vida moderna, né, de achar que a parte material é que vai suprir essa felicidade que a gente acha que é a felicidade, mas na verdade é dentro para fora a transformação, não é? Então isso é um processo, e esse mundo, né, de tecnologias é importante, que é só a gente saber usar, mas infelizmente a gente usa, acha que aquilo ali é a única coisa que tem no mundo, é a única coisa que vai suprir nossas necessidades. Então, infelizmente, a humanidade hoje está num momento de muito desânimo, de muita ansiedade, né, de depressão. E não está sabendo aí dosar essas informações, né? Infelizmente, tem pessoas que multiplicam muitas notícias ruins e as pessoas não têm nem noção do que aquela notícia pode fazer para uma pessoa, né? Então, a humanidade em si, ela está bem mais ansiosa, bem mais preocupada por conta disso, não está sabendo usar, né, essa ferramenta. A internet em si, o dinheiro em si, né, as nossas virtudes, né, estão aí disponíveis para a gente multiplicar, para a gente saber usar com bom senso, com respeito, né, com boa vontade. Então, Lucas, bem-vindo, boa tarde, bem-vindo. O oposto da felicidade não é a tristeza, é a insatisfação. Então, o oposto da felicidade às vezes a gente acha feliz, triste, né? Felicidade não é a tristeza, né? É a insatisfação. Porque quando a gente está insatisfeito, a gente não consegue ser grato, né? Tristeza é momentânea, pode aparecer até no momento ali, pequeno, e depois volta, você fica bem. Mas felicidade é muito mais do que a gente acha que é. É um estado de consciência, é um estado de paz eterna. É um estado ali em que você está naquele momento, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer situação que você esteja, você está bem, né? Não é só porque é um momento feliz que você tem que ter aquele momento eternamente, não. Depende de qualquer situação. Você estar bem, estar em paz, tá? E você estar triste é um momento momentâneo, né? É momentâneo. Então, é insatisfação. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, você não vai conseguir ser grato, porque você não consegue aí, acha que tudo que você tem não é o suficiente, você quer mais, cada vez mais, né? Então, você não consegue ser feliz dessa forma. Aldenice, olá, boa tarde. Até agora você apareceu aí, obrigada aí, viu, gente? Obrigado pela companhia. Se puder mandar aviãozinho aí para chamar o pessoal, eu mandei, mas até agora o pessoal não chegou. Tá entrando e saindo, acho que esqueci. Mas tudo bem, vai ficar gravado. Vou mudar de novo aqui. Estamos lendo o prefácio, tá? Essa live vai ficar um pouco longa, não tão longa, mas vai ficar um pouco mais que da outra vez, porque o prefácio tem umas 2 páginas e o capítulo 1 também. O capítulo 1 é mais ou menos isso. E o capítulo 1 se chama A Palestra de Eurípides, tá? Já já chego lá. Vamos lá. Aí, como eu estava falando, o oposto da felicidade não é a tristeza, é a insatisfação. A insatisfação humana ocorre porque as criaturas estão vivendo, mas não sabem existir. Então, estão vivendo por viver. Ah, eu estou aqui, então que a vida me leve para onde ela deve me levar, né? Você não tem aquela condição de ter uma atitude, de você agir com livre-arbítrio, com bom senso, que você acha que é, né, que vim e vamos embora. Vamos viver a doidada, a vida é uma só, né? Dessa forma. Mas, na verdade, a gente sabe que tudo que a gente faz hoje,
lá na frente vai ter consequências. Se a gente sofre hoje é porque no passado houve algo, né? Então a gente precisa surpreender, precisa entender, superar isso tudo e continuar andando, né? Continuar seguindo com o famoso, né? Aquela parte do evangelho falando do jugo leve. Você vai ter momentos tristes, normal, você precisa tirar isso de você, né? Você precisa chorar, mas você precisa ser grato porque superou alguma coisa, né? Você aprendeu, você fica mais forte. Então tem pessoas que só acham que estão aqui só para comer, dormir, né? Só isso. Não, infelizmente não acharam ainda a razão de estarem aqui, por que estar aqui, né? O motivo. Mas um dia chega para todo mundo, né? Para amadurecer. A tristeza é emoção, pode ser passageira. Todavia, a insatisfação é estado, resultado de uma enorme sequência de insucessos, mas escolhas que levam o homem a sucumbir e vagar nos caminhos da porta larga, sob os convites das futilidades mundanas que eu acabei de falar. Rosilene, bem-vinda. Peninha, bem-vindo. Obrigada pela companhia de vocês. Então, aqui acabei de falar sobre a questão humana, né, da Terra, das ilusões. Então, aqui fala que a insatisfação, né, ocorre porque as criaturas estão vivendo, não sabem existir, não sabem por que estão aqui. E a tristeza é uma emoção, né? Ela pode ser passageira. E a insatisfação é um estado, ou seja, né? É um monte de insucesso que você viveu na sua vida, você não soube lidar, achou que a vida é injusta, e você fica insatisfeito, achando que nunca vai acontecer algo de bom, ou achando que você acaba desanimando, ou achando que você deve insistir às vezes numa coisa em que você não precisa. Tem esse ponto também. Às vezes Deus coloca na tua frente uma situação para tu aprender com aquilo ali. Às vezes não é nem para você, né? Às vezes nem aparece, nem chega, porque não é para ser. Então aqui fala, é a insatisfação, né? A tristeza é a emoção, pode ser passageira, né? Ela pode passar. Todavia, a insatisfação, né, é estado, resultado de uma enorme sequência de insucessos, mais escolhas, né? O mundo, as ilusões. Então, tudo que existe aí no mundo, a gente não sabe lidar por conta dos nossos instintos ainda exacerbados, né? Desequilibrado, a gente acaba caindo. Na questão dos vícios, né? Vícios morais, atitudes não muito legais, palavras não muito boas que a gente acaba falando e machucando as pessoas. Mas isso não há mal nenhum em errar. Só que a gente às vezes procura o problema, procura aí, às vezes sabe que não pode e não faz, né? A gente sabe da verdade aqui, mas mesmo assim a gente acaba errando, tá? E o erro aí acontece para a gente entender como é que a gente está agindo, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então a gente chega uma hora que erra tanto, às vezes não escolhe, né, muito bem as coisas, acha que aquilo ali não vai dar certo mesmo e não continua, fica insatisfeito. Ou às vezes você quer insistir, às vezes tem o suficiente, mas você não está satisfeito, acha que vai ser algo outra coisa, mas aquilo na tua frente que está procurando, está na tua frente, não está enxergando. E acha que aquela outra coisa que tu quer ir é aquilo que você precisa. Mas muitas vezes não é. Né? Continuando aqui. O importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós. Ser proprietários do destino, merecer a liberdade. Entretanto, para nós, os calcetas das reencarnações, essa alforria tem um preço, a educação nos roteiros do amor. Então, a cada encarnação a gente vai aprendendo, a gente não é só treva, a gente não é só algo que a gente não agiu muito bem, não é só má atitude, né? A gente é luz também, a gente também tem experiências boas. A gente a gente não é uma pessoa ruim, que só agiu mal, que só falou coisas ruins, que só pensou coisas ruins, não. A gente só presta atenção no que a gente é hoje, né? Se a gente vê alguma pessoa sofrendo, uma pessoa chorando, a gente tem vontade de ficar rindo dela ou a gente tem vontade de ajudar? Então tem que perceber essas coisas. Hoje a gente está bem melhor do que ontem, né? Então ele fala, a educação nos roteiros do amor. Então a cada encarnação, a cada momento que você vive hoje,
né? Você hoje é resultado do ontem e amanhã você é resultado do hoje. Então hoje o passado muitas pessoas falam o passado me condena, mas na verdade tem coisas que a gente não precisa estar lembrando, não precisa estar recordando. Mas tem coisas que, se não fosse por conta daquelas coisas, você não seria o que é hoje, né? A gente não pode também condenar. Mas também precisamos ter um amanhã melhor, tá? Agindo hoje, né? Continuando aqui. À luz da sabedoria espiritual, satisfação individual decorre da plena identificação com as linhas mestras do projeto reencarnatório, que acontece o retorno do espírito ao corpo físico, cujo objetivo prioritário é colocá-lo em melhores condições ante o infalível tribunal da consciência. Portanto, ser feliz é uma questão de afinar as atitudes e sentimentos com esse plano de espiritualização, somente possível pelo reencontro com a verdade sobre nós mesmos. Esse reencontro com o eu divino é o resgate da consciência lúcida, é a conscientização, é o preço que se paga para ser feliz. O centro espírita, nesse panorama social de deseducação para a conquista da plenitude, tem um relevante papel por ensejar um entendimento mais amplo sobre como efetuar esse reencontro conosco próprio em regime de paz e esperança. Especialmente os espíritas, depositários no inesgotável tesouro do espiritismo, carecem a avaliar com urgência e humildade os assuntos aqui considerados, tendo em vista o número de cada vez maior de corações afim no ideal que carregam para cá na vida extrafísica. Exageradas expectativas de salvação e elevação em razão de movimentações de superfície nos compromissos junto à abençoada seara espiritista. E para aqueles outros que realmente se comprometeram com a mudança de si mesmos, nossas análises podem lhes abrir uma visão mais ampla dos mecanismos sutis da vida íntima, favorecendo o domínio sobre forças ignoradas na direção da harmonia definitiva. Então, esse trechinho aqui, inicialmente, fala nas nossas experiências reencarnatórias, o que a gente pode fazer hoje para que nossa amanhã seja melhor. E nesse processo, é um processo muito sofrido, muito difícil, né? A gente tem que renunciar a muita coisa, tem que ter coragem de admitir de que é uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, para que daí, a partir daí, a gente consiga entender o que a gente é, temporariamente, né, o que a gente tem, para assim a gente entender o que pode fazer de melhor naquela situação e crescer cada vez mais, né? Gabriel, bem-vindo, boa tarde. Quase que eu dizer boa noite. Então, para resgatar, nesse resgate aí do eu divino, da consciência, isso aí é um trabalho árduo, duro, e não é nessa encarnação que a gente vai conseguir isso. É em várias e várias encarnações. Por isso, às vezes, a gente quer uma coisa de um dia para o outro e não consegue, porque a gente não tem essa paciência, né, de todos os dias é um dia, é um recomeço, é um dia para uma chance para melhorar. E a gente quer isso de hoje para amanhã, tá? E aqui fala dos centros espíritas também, né? Dessas pessoas que compõem. O centro espírita compõe de pessoas, né? São feitos de pessoas. Então fala nesse mesmo ponto em relação aos centros, né? Em relação ao que qual o seu objetivo ali dentro? Você acha que o centro vai te salvar, que é aquilo que tem ali. O que tem ali realmente nos ajuda, que é o passe, tratamento espiritual, obsessão, palestras, passe, né? Mas se você não tomar uma atitude íntima, não querer realmente mudar, não vai adiantar muita coisa, né? Então você tem que ser um trabalho mútuo. O centro vai te ajudar, mas você também precisa fazer a tua parte, né? Linda Mi, obrigada aí pela companhia. Então você também precisa fazer a sua parte, né? Você precisa ter aquela famosa, ter a vontade de ter aquela reforma íntima, de se reformar realmente, porque você quer melhorar. Aí vai melhorar mais ainda com a ajuda espiritual, né, do centro, passe. Você vai se limpando, se melhorando, entendendo aí. Porque o passe é você reorganizar as energias, os chakras, né? Aí essas ideias vão melhorando, vão se reorganizando.
organizando. Vai ter dias que você vai errar, que é normal, vai ter dias que você vai acertar. Mas tudo aí é um processo, você tem que ter essa paciência, porque a gente não é perfeito, a gente vai ter dias que a gente não vai conseguir se vigiar e vai acabar errando, vai acabar falando besteira, gritando, né? Tem aquele momento de cólera, e vai ter dias em que você vai estar bem melhor. Você vai ver aquela situação que você se estressava e ficar em silêncio já é uma coisa boa. E depois você vai aprender também a silenciar a mente, que é bem mais difícil do que silenciar a boca. Então, isso tudo é um processo, tá? Patrícia, querida, boa tarde. Obrigada pela companhia. Estou lendo o prefácio. O prefácio aqui é um pouco longo, tá? Mais ou menos. Aí tem um capítulo 1 aqui que eu vou ler, tá? Vou fazer uma lida e vou comentar. Que acho que é umas... Cadê? Umas 2 páginas, tá, gente? Mas espero que vocês fiquem até o final comigo, né? Porque é muito interessante aqui, pelo menos essa parte inicial aqui, tá? Ou então, se vocês quiserem que eu leia o capítulo 1 domingo que vem, aí vocês também, não ficar muito longo, né? Que já é mais de 5 horas. Aí você vê se ficar melhor na semana que vem ou agora, tá? Eu acho que é melhor na semana que vem, o capítulo 1. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, né, hoje. Vamos lá. Um desafio urgente nos espera nas tarefas de amor, às quais nos matriculamos em serviço pela felicidade alheia. Descobrir como operar também a nossa felicidade pessoal para que o desânimo e as distrações do caminho não nos enganem, com os apelos de deserção e cansaço, atitudes comuns como em servidores valorosos, porém invigilantes e menos abnegados. Apesar da lógica dos conhecimentos espíritas, muitos corações idealistas e generosos, iludidos por si mesmos, optam por suporem-se grandiosos e livres do laborioso dever de renovação de suas atitudes, somente porque adornam-se com títulos que causam a sensação de evolução realizada, tais como os médiuns, doutrinadores, palestrantes, dirigentes, escritores e tarefeiros de diversos gêneros. O objetivo da obra Mereça Ser Feliz, prosseguindo a série Harmonia Interior, é ajudar a pensar alguns caminhos para esse autoenfrentamento. Nada mais fizemos que oferecer reflexões para incursões no desconhecido mundo de nós próprios. Enfoques diferentes para velhos temas morais no intuito de facilitar o entendimento e avaliação que habitualmente assinalamos distante e fora de nós. Nossos enfoques nada possuem de definitivos ou conclusivos. O debate saudável e as investigações sérias entre todos aqueles que almejam a melhoria espiritual poderão acrescer-lhes vastos horizontes de entendimento. Então, essa parte aqui final, como eu estava falando, né? Essa questão de você... o que você estiver fazendo em qualquer lugar que você esteja, centro espírita, igreja católica, dentro do lar, né? Que o lar é a primeira escola, né? Fala muito aqui do centro espírita, dos títulos, né? Diretor, presidente, doutrinador, médium, palestrante, escritor, né? Você se achar isso porque tem alguma função ali, se achar melhor que todo mundo, né? Cadê? Quem entrou? Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Então, não importa onde você esteja, você tem que ter essa boa vontade, tem que ter esse coração aberto para saber que você vai aprender e ensinar também, né? Cadê quem entrou? Bem-vindo. Enelian Santos, bem-vinda. Estamos lendo o livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour. Estamos terminando já o prefácio aqui, tá? Já vamos começar o capítulo 1. Hoje vai ficar um pouco mais comprido, mas faz parte. Portanto, nossa esperança repousa tão somente em oferecer aos amigos reencarnados uma pequenina fresta pela qual se possa vislumbrar um pouco mais sobre a realidade evolutiva, eivada de necessidades da qual ainda somos portadores.
sem nos darmos conta da extensão dessa realidade. Continuaremos iludidos sobre a hipnose do orgulho, acreditando em virtudes que ainda não conquistamos, acalentando anseios e júbilos dos quais ainda não nos fizemos credores, vindo a tombar após a morte, no reino da recepção e do queixume, tão pertinentes àqueles que vislumbram as verdades espíritas, mas que esperam mais do que merecem na imortalidade. Podem comentar, tá vendo? Vocês acharem aí nas suas mentes, aí vieram algumas frases, algumas coisas, tá? Complementar, pode falar, tá? Flávia, bem-vinda, boa tarde. Estamos quase no finalzinho aqui. Então, esse trechinho aqui fala, né? Nessa mudança constante dessa nossa encarnação, de aproveitarmos aí, né? Acreditarmos que um dia seremos melhores, amanhã seremos melhores que hoje e hoje somos melhores que ontem, né? Ter essa fé, ter essa certeza de que vamos melhorar, tá? Vai ter dias realmente que você vai querer desistir de tudo, você não vai querer mais saber de mais nada. Mas você tem que acreditar que esse é um processo. Vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que você vai acertar. Mas o que realmente importa aqui é que você continue a andar, né? E aqui fala o seguinte também, da questão depois da morte, depois de voltar para o lar da verdadeira vida, a vida espiritual, a gente vai ser da mesma forma que a gente é hoje aqui. A gente não vai se iludir dizendo que eu sou Bárbara Coutinho aqui, quando eu desencarnar eu vou ser um espírito de luz. Não tem como, né? Então vamos ter os mesmos pensamentos que estamos aqui. Então cabe a nós nos esforçarmos para isso, melhorar, né? Quem entrou, bem-vindo Leonardo e Ian. Boa tarde. Vamos continuar aqui. As anotações desse volume despretensiosas. Cadê? Por que esperar a morte para enxergar e mudar o que se pode e deve ser burilado? Em plena romagem terrena. Por que esperar a vida espiritual para olhar no espelho da consciência e mirar a autêntica criatura que não se quer perceber na intimidade? Então ela nos fala aqui para a gente não ficar esperando, na outra vida eu faço, na outra vida eu resolvo. Não ficar esperando, claro que a morte a gente sabe que não existe, né? Que a vida continua. Mas a gente vai ficar esperando a desencarnar, vindo de novo para poder resolver? Não, quem puder resolver hoje a gente resolve. Mas também a gente não vai fazer isso apressadamente, correndo. Querer resolver tudo de uma vez, né? Tudo nessa vida não tem condições. É você se esforçar e fazer o que você pode hoje, né? Se tiver outras pendências depois, você resolve depois. Você faz o que você pode, o seu possível, tá? As anotações desse volume despretensioso foram inspiradas no curso de 20 dias que realizamos no Hospital Esperança. Então, esse livro aqui, gente, né, foi feito em 20 dias no hospital aqui. Cadê quem entrou? Bem-vinda. Tatiana, bem-vinda. Boa tarde, querida. Sob a direção de Eurípides Barçanufo, o amado benfeitor, utilizando-se do versículo acima, reuniu uma centena de almas que cooperam ativamente no labor da psicografia, junto ao movimento espírita, concedendo-nos a alegria de compartilhar de sua venerável bagagem em admiráveis e inesquecíveis lições de vida, enfocando o orgulho como principal obstáculo para a aquisição do contentamento eterno e da paz íntima. O benfeitor fez inspiradas análises sobre suas causas, seus efeitos e conduziu sempre nossos raciocínios e sentimentos ao imperativo da humildade, como quesito primordial para a instauração do reino de Deus no altar íntimo da consciência. Então esse livro foi feito em 20 dias, sob a orientação de Eurípides Barçanufo e vários outros irmãos benfeitores, tá? Para que a gente aí, ele fala muito do orgulho nesse livro, que o orgulho acho que é a raiz do problema aí que faz com que a gente impeça de andar, né? É um obstáculo muito grande, porque quando a gente tem um orgulho muito, muito forte dentro de nós, ou a gente se acha melhor que todo mundo, ou a gente não se acha merecedor do amor, ou a gente não se acha que não precisa fazer aquilo ali, que fulano não merece, que eu não preciso disso, que eu sou autossuficiente. Então, tem várias coisas aí da gente que está bem desequilibrado. Então, o orgulho, né, em si, acho que é a raiz mais difícil, né, o egoísmo também.
e a vaidade, esses três aí, é mais difícil de superar e de tentar entender, tentar sentir e saber que a gente precisa mudar, né? Então isso nos impede muito, impede muito de andar, de enxergar a luz, né? Fazemos um caminho de volta ao Pai. Somos os filhos pródigos, que constroem sendas de libertação e aprimoramento. Sendo exigido muito esforço e vontade nesse doloroso retorno, entretanto, nunca desistamos de ser felizes. Fomos criados para esse alvo divino. Acreditemos que sigamos com a certeza de pagar o preço do sacrifício pelo triunfo da paz interior. É fonte de luz em qualquer tempo da vida. Quem chegou, bem-vinda. Cadê? Cine, bem-vinda. Indubitavelmente, a sábia colocação de Jesus ao destacar o reinado de Deus, distante das aparências exteriores, é sobretudo oportuna indicação, inclinando-nos a seduzir, que de ninguém dependemos para alcançarmos a plenitude da felicidade, a não ser de nós próprios. Trabalhemos com afinco por merecê-la e façamos o bem pelo próximo, mas igualmente o façamos em nosso favor, aprendendo a ser boas companhias para nós mesmos através de uma convivência pacífica e gratificante. Lutemos pela nossa felicidade, mesmo que por enquanto, no quadro escuro das provas, ser feliz seja apenas viver um pouco melhor hoje do que ontem. Esperançosa em ter contribuído palidamente para vê-los felizes, desejamos aos nossos leitores e amigos votos de paz e bom proveito em nossas singelas reflexões. Então, essas palavras são de Hermance Dufour, na data de 11 de fevereiro de 2002, tá? Então, nessa parte final aqui, né, esse livro foi feito no hospital em 20 dias, tá? Com a direção de Eurípides Barçanufo e vários benfeitores espirituais, para falar que o orgulho aí é a raiz dos problemas, né? É que nos impede de ser feliz, de procurar a felicidade, que a gente acha que às vezes está fora, mas está dentro de nós, né? Então aqui fala muito do esforço que a gente tem que ter. A gente não tem que pensar em perfeição. A gente tem que pensar no esforço que a gente tem que fazer para continuar caminhando. Porque a gente não vai conseguir superar tudo, enfrentar tudo numa vida só, né? Porque não teria nem sentido. Então, cada vida, cada existência que a gente se encontra, hoje eu estou Bárbara, outra vida eu vou estar outra pessoa, outro nome. Mas eu, né, sou o espírito, sou luz, sou alegria, né? Sou vontade, sou amor. Então tem que pensar dessa forma para a gente continuar, né? Ela fala aqui de um trecho bem interessante, né? Trabalhemos com afinco por merecê-la e façamos o bem pelo próximo, mas igualmente o façamos em favor, aprendendo a ser boas companhias para nós mesmos através de uma convivência pacífica e gratificante. Então, além da gente procurar a nossa intimidade, a gente tem que também procurar, não é ficar agradando ninguém, mas procurar ajudar as pessoas ao nosso redor através de nossos exemplos. Porque às vezes ela enxerga, as pessoas olham pra gente e pode despertar alguma coisa nelas que elas há muito tempo não conseguiam ver, né? Então é muito importante. Fala aqui também. Lutemos pela nossa felicidade, mesmo que por enquanto, no quadro escuro das provas, ser feliz seja apenas viver um pouco melhor hoje do que ontem. Então é você se esforçar para ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, só, né? Você realmente se esforçar. Não se cobrar muito, não dizer que não conseguiu, que não foi capaz, que devia ter feito melhor. Não ficar pensando nisso. É você. Eu fiz o que eu tenho que fazer. Eu só consegui fazer isso, tá tudo bem. Amanhã você é outro dia. Amanhã você continua. Mas não ficar também colocando tudo pra frente, adiando as coisas. Você fazer o que você puder hoje e que você não puder hoje, você continua amanhã, né? Mas o que você puder, você faz, tá? Mas se não puder, tudo bem também. Você continua no outro dia. Mas contanto que você não perca esse senso de responsabilidade, esse senso aí, né, de querer realmente encontrar a felicidade dentro de você, né? Então, eu acho que eu vou continuar esse estudo, o capítulo 1, tá? Domingo que vem, tá bom? Porque o capítulo 1 tem 2 páginas, tem 3 páginas e meia, tá? Tem quase 3 páginas.
Aí a gente faz a leitura no domingo que vem, a gente divide esse estudo parte 1 e parte 2, tá? Porque acho que eu falei muita coisa aqui, foi muita informação. E a gente já está entrando em 45 minutos de live. Então, eu vou deixar o capítulo 1 para a gente continuar, tá bom? Que se chama A Palestra de Eurípides Barçanufo. Então, vai ter muita informação, muita coisa boa aqui. Tem 3 páginas aqui, tá? Tem capítulos que são mais longos, outros pequenos, né? O próximo mesmo, o 2, é 2 páginas pequenas, tá? Tem uns que são mais longos, tá? Então, vamos ler o capítulo 1 semana que vem. E cadê que entrou? Adriel, bem-vindo. E Alcineide, estou quase encerrando a live, vai ficar gravada, tá? Para quem não me conhece aqui, eu me chamo Babi, estou aqui no 4º projeto da página do canal. E em breve, gente, vai ter novidades aí no YouTube, no canal do YouTube do Ser Espírita, tá? Vai ter novidades ano que vem também no da Pedrinha de Jesus, para quem não conhece, tá? É o centro onde eu frequento e teve uma mudança aí de endereço que tá perto da minha casa. Depois eu compartilho mais informações. Mas vai ter novidade no canal Ser Espírita no YouTube, tá? E no Taperinha também. Então, quem quiser seguir, tem até um link na página Taperinha de Jesus, que eu vou até colocar aqui. E tem um linkzinho na página Ser Espírita. Aí vocês seguem lá as redes sociais disponíveis. Tem um grupo Telegram de estudo também daqui. Quem quiser, estiver convidado, entre lá, tá? Que tem o estudo do livro Semente de Felicidade de Lorival Lopes. Então, sintam-se convidados a entrar lá, a estudar, a ouvir as mensagens, tá? Então, a mensagem de hoje é essa. Falando muito do esforço que a gente tem que fazer, né? Vai falar muito do orgulho aqui. Então, vamos aprender juntos, que eu também estou aprendendo muito hoje. Muito. Minha voz também está um pouco falha, eu vou até deixar para a semana que vem, porque se for ler tudo hoje, vou ficar sem voz. Tá bom? Então, o próximo é a palestra de Eurípides Barçanufo. Tá bom, gente? Vamos estudar aos poucos, ler devagarzinho, tá? E quem falou, esse texto é de Hermance, tá? Para quem entrou depois, Hermance do Fogo. Quem quiser ver a live do início, tá? Quem tiver vontade e quiser assistir do início, é bem interessante esse texto, tá? Aí a parte 2 do estudo semana que vem, dia 7, tá? Dia 7 a gente volta às 4h30 da tarde. Então, obrigadinha aí. Vamos fazer a prece final, tá? E, por favor, compartilhem, sigam as redes sociais, entrem nos grupos aí, se vocês tiverem a oportunidade de entrar, compartilhem as mensagens, tá? Porque a mensagem aqui é de Jesus, não sou eu, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma prece aqui curta, mas de muita gratidão. Então, obrigada a companhia de vocês. Vamos finalizar com a prece. Vamos agradecendo aqui a Lindami, Patrícia, Sene e Rosilene. Obrigada pela companhia de vocês. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por nos ter conduzido esta tarde em uma lição tão preciosa como essa, falando do orgulho, falando da felicidade, do merecimento, que a gente precisa ter em nossas consciências, sabendo que somos capazes de superar os problemas, as dores, as dificuldades, e que aparecem para a gente se tornar melhor. Então, que a gente cada dia mais tenha essa consciência, e que a gente se pegar no desânimo, na tristeza, na revolta, que a gente respire e peça auxílio à espiritualidade para que as ideias voltem ao normal, ao equilíbrio. E se a gente errar, tá tudo bem, que a gente peça auxílio também, e a gente aprenda com o erro, porque muita gente a gente se equivoca e por conta desse equívoco a gente entende que precisava mudar. Então, muito obrigada pela companhia da espiritualidade, que Jesus permaneça conosco nesse restinho de domingo, que Jesus nos traga esse amor, né? Esse abraço, acalento para todos nós, que a gente descanse no finalzinho do dia, que a gente ore mais, que a gente agradeça, independentemente de como foi o nosso dia. Porque Deus nunca nos abandona, nunca está ausente, está em tudo. Então que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigadinha, até domingo que vem, tá? Pra quem não me conhece, aqui é Babi, me chamo Babi, tá? Compartilha aí nas redes sociais a mensagem.
E essas lives estão no YouTube, tá? Então, quem não segue o YouTube, tem TikTok, que também tem Facebook, também tem Ser Espírita, tem o Telegram, e também tem o Telegram, tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Facebook, isso mesmo. E o Taperinha de Jesus, que é o centro onde eu frequento, tem o Facebook e YouTube. E em breve teremos novidades lá nos canais do YouTube do Taperinha de Ser Espírita, tá? Ano que vem. Mas vai ter novidades. Tá bom? E para lembrar aqui, para quem não conhece Taperinha, né? Taperinha de Jesus se localiza aqui perto da minha casa. O endereço está lá, só que a gente não está funcionando ainda, tá? Aí quando começar a abrir atividades e tudo direitinho, aí eu aviso por aqui. Vocês podem nos visitar aqui para assistir alguma coisa, mas por enquanto ainda não, tá bom? E tem até um cartazinho lá no Taperinha que poderá ajudar também com o valor mínimo de R$1 por conta das nossas assistências aqui, às pessoas que daqui do bairro, né? Que a gente vai começar a se organizar e começar a fazer os trabalhos. Então, quem puder ajudar com o valor mínimo de R$1, quem não puder, compartilha, tá? Então, muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Jesus abençoe. E até semana que vem. Tchau.